Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de sábado, Matheus Montenegro, sábado recheado aí com vários jogos, vamos nessa? Vamos embora, meus queridos. Eita, quase que a voz falha. Vamos que vamos para este sabadão, final de semana chegou, e vamos embora com muitas análises, com muita responsabilidade, pezinho no chão, foco no longo prazo, como a gente sempre bate na tecla, beleza? É sempre bom repetir isso aqui aos que já são habituados, né? Porque sempre tem a galera nova que tá chegando, né? E você que é novo e ainda não está inscrito, por favor, clica nesse botãozinho, é muito importante, galera. Vocês ajudam muito. Esse projeto que eu e o Fábio temos é de graça. A gente não tem patrocínio de casa de aposta, a gente não tem grupo VIP, nem pretende criar isso. Então a forma que você tem de contribuir conosco é se inscrevendo no canal, deixando like, hypando, comentando, ativando a notificação, que tudo isso é de graça para você, velho. E você ajuda muito a gente, beleza? Então contamos com esse seu apoio. Se você já está conosco aqui há mais tempo, se você gosta do nosso trabalho, se você lucra com a gente, tem a opção para você ser membro também, beleza? Tem um botãozinho aí de seja membro, um valor simbólico ali mensal para contribuir com esse nosso trabalho. Simbora, meu querido Fábio Hermano, vamos que vamos. Vamos nessa, Skol Tabs na tela, nossa parceira, né? A nossa plataforma de análises, de estatísticas, enfim. Você pode ter acesso à versão Pro, tá? Do nosso querido Skol Tabs com 10% de desconto com o nosso cupom hoje 10, mas a versão gratuita já é muito completa, tá? Então vale a pena também você que não quer assinar, não pode assinar, conheça aí a versão gratuita skoltabs.com.br. Bom, vamos começar com o Premier League, né? Temos aqui alguns joguinhos, né? Na verdade, 5 joguinhos, alguns nem tão bons assim, a gente vai passar por eles também, mas vamos começar com o Brentford e Fulham, né? Que é o jogo ali das 8h30 da manhã. Vamos ver aqui a classificação, né? O Brentford é sétimo, brigando por vaga em competição europeia, tá? 47 pontos, enquanto o Fulham está com 44. Também não está muito distante, não, ali do Chelsea, né? Que é o sexto colocado. Então, um confronto direto aí por uma possível vaga em competição europeia. A equipe do Brentford já não perde alguns jogos, né? Empata muito, mas não perde há um tempo. Jogando em casa, tem uma campanha de 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, né? Mas não ganha já 5 jogos como mandante, o Brentford. E como visitante, né, a equipe do Fulham tem 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Tá? Perdeu muito fora de casa, é só o 17º, contando as campanhas como visitante. E aí, Matheus Montenegro? O Fulham o Brentford, ele vem de 5 jogos sem vencer, só que 6 jogos sem perder. São 5 empates consecutivos aí da equipe mandante. Velho, é um time que vem oscilando, tá? Ele teve umas vitórias interessantes, mas aí deu uns vacilos, perdeu em casa pro Brighton, por exemplo, por 2-0, que não se esperava muito, né? Ele teve um período ali ofensivamente também que destoou muito do que ele é de forma geral. Tem o vice-artilheiro da competição, o Igor Thiago, que inclusive tá aí cotadíssimo para pegar a Copa do Mundo, né? Fez gol até quando entrou lá pela seleção. Eu me apego a esse jogo ao fator visitante do Fulham. É um time que, longe do Craven Cottage, que é a sua casa, deixa muito a desejar. Tem uma campanha quase de rebaixamento ali. E o Brentford, de forma geral, é um time que em casa, sobretudo ofensivamente, é muito forte, certo? E o Brentford, ele tá muito mais seguro nessa luta aí por uma briga em competição europeia do que o Fulham. Então, por esse contexto, velho, por ser um time que me passa mais confiança, jogando em casa, tem um jogador ofensivamente que é muito forte, que é o Igor Thiago, eu fico com um golzinho do Brentford, tá? Eu acho que é um jogo capcioso em termos de resultado final. Premier League tem uma tendência boa de gols, então é aquele velho comparativo que eu faço. Eu acho que é até mais provável um 2-1 Fulham, 3-1, 3-2 para a equipe visitante, do que propriamente um 0-0. E por que eu estou fazendo esse comparativo? Porque eu prefiro o gol do Brentford do que o dupla hipótese do Brentford, beleza? Lembrando, galera, essa solicitação, essa sugestão que a gente dá é para a metodologia que eu e Fábio adotamos. A gente gosta de fazer uma duplinha por jogo, então a gente mira ali em odds 1,20 e pouco, 1,25, 1,30, para combinar duas e obter o nosso bilhete do dia. Fica ao seu critério em questão de risco, né? Se você quer uma odd mais alta, pô, um empate numa aposta do Brentford, vai, um dupla com gol para dar uma incrementada na odd, são soluções interessantes. A vitória seca eu não iria. Vitória seca eu acho que é um jogo nivelado. Tem sua carinha de 1-1, 2-2. Pode acontecer, tá? Muito bem, né? O golzinho do Brentford ali por volta de 1,20, o dupla chance tem uma odd acima de 1,30, né? Mas claro, tem um risco maior. Eu acho que o gol do Brentford é uma opção melhor, até porque o Fulham tomou gol em 9 dos seus últimos 10 jogos, tá? Então a defesa do Fulham também não vem ajudando. Temos Leeds e Wolverhampton, tá? O Leeds está ali em 15º, está a 6 da zona de rebaixamento, né? Teve uma vitória fundamental contra o United, fora de casa. Na rodada passada já não perde a 3 jogos e o Wolverhampton já está ali rebaixado praticamente, só tem 3 vitórias no campeonato,
Jogando em casa, o Leeds tem 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, enquanto o Wolverhampton, como visitante, ainda não venceu, tá? 5 empates e 11 derrotas, marcou só 7 gols atuando fora de casa. Aqui temos um favorito claro, né? E um Wolverhampton cada vez mais desmobilizado, né? Na rodada anterior, a equipe foi derrotada, né, para o West Ham 4-0, meio que quase largou, né? Sim. Pois é, velho. Aqui passa muito pelo fator adversário. Não é nem propriamente pelo Leeds. Até porque o custo-benefício, eu não tô achando muito interessante, não. É um odd de apenas 1,57. E a gente viu que o Wolverhampton, ele deu uma complicada em uns joguinhos dificílimos. Só que eu já tô achando que ele tá entrando naquele limbo de tipo assim, pô, tá indo, né? Ele vem desse 4-0 pro West Ham, que a gente botou muita fé, inclusive, no West Ham, e deu no que deu. Então, assim, dá pra você confiar no Leeds. A vitória seca, até acho que vale a pena aqui, certo? É melhor, com certeza, do que a do Brentford, se você puder escolher uma das duas. E aí, seguindo aquela linha da metodologia de pezinho no chão, um dupla com gol. Até porque é mais um jogo, até esse eu acho ainda mais difícil de ser 0-0, porque a defesa do Wolverhampton é muito ruim. Então, pô, na pior das hipóteses, ao meu ver, seria um empate com gols se o Leeds vacilar muito. Mas vale salientar mais uma vez, o Leeds é um time chatinho, difícil de ser batido, e a defesa é boa. Para os padrões de Premier League, a defesa do Leeds é boa. Muito bem, Newcastle e Bournemouth, um jogo aqui que a gente foge, tá, do pré-live, tá, porque é um jogo ali 11º contra 14º, eles têm até alguma possibilidade ali de pegar vaga em competição europeia, né, caso o Aston Villa seja campeão da Liga Europa, ou o Arsenal seja campeão da Liga dos Campeões, deve abrir mais uma vaga aqui, mas são equipes que, sobretudo o Newcastle, né, vem de 2 derrotas seguidas. O Bournemouth vem de muitos jogos sem perder, tá? Acho que são 10 jogos de invencibilidade, mas empata demais, tá? E o Newcastle joga em casa, né? A campanha do Newcastle como mandante, 8 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Jogos bem movimentados dos jogos do Newcastle em casa. E o Bournemouth como visitante tem 4 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, também jogos movimentados. Estatisticamente tem uma leitura para gols, tá? Esse jogo, né? A gente vai ver aqui, ó. Saíram 38 gols nos últimos 10 jogos da equipe do Newcastle. A equipe do Bournemouth deu uma diminuída, né? Saiu 21, né, em 10 jogos. Uma média também superior a 2 gols, mas o Bournemouth teve alguns 0-0, né? Com Brentford, com Burnley. Aí contra a Arsenal e United foram jogos mais movimentados. Também teve 0-0 com o West Ham, né? Dos últimos 10 jogos, a gente teve 3 0-0 do Bournemouth. Por isso a gente fica com o pé atrás, tá? De entrar no pré-live nesse jogo, porque o mercado de gols pode ser uma boa opção, né? Um gol do Bournemouth paga bem, mas é um time que já passou em branco em algumas oportunidades e joga fora de casa. Esse é o famoso jogo pro ao vivo, né? Por isso que é sempre importante, você que é novato, acompanhar esse programa com muita atenção, porque nem tudo que a gente fala aqui são dicas pré-jogo, né? Tem alguns joguinhos que a gente prefere que você abra o olho mais pro ao vivo, e esse é um deles. É um jogo que, assim, o gol do Bournemouth tem seu valor, tá? Pro ao vivo, eu acho que pode ser uma boa pedida. Se tiver um joguinho parelho, o Bournemouth estiver criando suas chances, eu gosto desse golzinho aí da equipe visitante. Beleza? É um joguinho ali às 11 da manhã, só tá simultâneo ao do Leeds, então se eventualmente, um sabadão, né? Então se você tiver a oportunidade de acompanhar o jogo, fica ligadinho aí nesse over goals para o ao vivo. Então, o over 1,5 dos dois times bateu em 75%, tá? E são equipes que marcaram em quase 80% dos seus jogos. Então, em tese, mercado de gols aqui é interessante, mas esses 0-0 recentes, né, do Bournemouth me faz ficar um pouco de pé atrás aí em relação a um over goals no pré-live. É melhor sentir o jogo ali, ou ao vivo, né? E aí, claro, se não sair um gol cedo, você entra aí no mercado de gols. Bom, temos Brighton, que tá muito bem, tá? 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Vai pegar o Tottenham, que entrou na zona de rebaixamento. Né? Um time do Big Six aí ser rebaixado vai ser algo... Trocou de técnico, mas não adiantou muito, né? Perdeu do Sunderland. Aquele estádiozão numa segunda divisão inglesa, hein? Isso, Ó, e o Tottenham é o pior mandante da Premier League, tá? Só 2 vitórias em 16 jogos. E a equipe do Brighton, né, como visitante, tem 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Uma campanha mediana ali por ser visitante. Cara, aqui também é um jogo capcioso, tá? Porque eu acho que o Tottenham uma hora vai ganhar, tá? Se o time não é tão ruim. Chegou o técnico agora, né? O Igor, o De Zerbi, né? Perdeu esse jogo. O Tudo saiu. Teve esse jogo aqui contra a equipe do Sunderland, né? O time até criou, né, algumas situações, 7 chutes a gol, enfim, 3 chutes para fora, mas não balançou as redes, né? A pressão está aparentemente fazendo diferença aí no Tottenham, e vai pegar um Brighton que vem bem, né? O Brighton vem numa sequência muito boa, são 5 vitórias nos últimos 6 jogos,
A derrota foi para o Arsenal, para o líder, né? Então, uma campanha muito boa. Por isso que eu acho capcioso esse jogo, tá? Também acho, cara, é perigoso. Se você pega as últimas 5 rodadas de Premier League, o Brighton é o segundo melhor time, só não tem uma campanha melhor que o Arsenal, né? Ele somou 12 pontos, e o Tottenham tem a pior campanha, certo? O Tottenham tem 1 ponto nos últimos 5 jogos. Ele até, eu concordo com você, velho. Esse time do Tottenham não é tão ruim, não. Pra cair na Premier League, né? Tá ligado? Assim, não é time pra brigar pro Champions League. Mas é um time de meio tabela ali, velho. No papel, que fique claro. Tanto que foi bem na UEFA Champions League, né? Então, assim, capcioso demais, velho. Se fosse um joguinho mais fácil, um adversário frágil, que vinha mal, você até podia confiar um pouquinho mais no Tottenham. Pô, um gol do Tottenham pagando em 25 para jogar numa dupla, interessante. Mas eu não vou confiar tanto assim, não. Mais um que eu prefiro pro ao vivo. Se o Tottenham estiver muito bem e você conseguir pegar esse gol numa odd melhor, aí beleza. Mas pré-jogo, não gosto. As odds para gol são interessantes para esse jogo, né? No ao vivo aí. Porque é um jogo difícil, né? Pode ser 1-0 para um dos lados, pode ser 2-2, enfim, é um jogo que pode ser qualquer coisa. Então a gente não vai entrar nele, pelo menos pré-live. Tem Chelsea United, tá? Terceiro contra sexto, né? O Chelsea querendo uma vaga em Liga dos Campeões, que pode surgir, né? Se o Aston Villa ou o Arsenal ganharem competições europeias, né? Essa quinta vaga abre. Então, em tese, o Chelsea está a 4 pontos. Se bem que o Arsenal eu acho difícil, né? Acho que PSG e Bayern são bem mais favoritos. Mas o Aston Villa acho que é o favorito na Liga Europa. Então essa vaga aqui pode abrir. O Chelsea vem de 3 derrotas seguidas, 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Em casa tem uma campanha só de 6 vitórias em 16 jogos, já não vence há 4 rodadas como mandante, enquanto o United, como visitante, só tem uma derrota nos últimos 5 jogos e 4 derrotas no geral, tá? E jogos bem movimentados aí do United jogando fora de casa. E aí, Matheus Montenegro? Duas equipes que o United vinha passando confiança, né? Até esse jogo contra o Leeds. E o Chelsea vem bem mal, né? Um final de temporada melancólico. Eu ia soltar essa palavra. Cara, em outros tempos a gente poderia até confiar mais num golzinho do Chelsea, né? Mas até isso o Chelsea tá vacilando ultimamente. Pô, olha aí, esses últimos 4 jogos, ele ganhou do Port Vale, que foi na Copa lá, um time que foi rebaixado na 3ª divisão, o Port Vale, já, certo? Caiu pra 4ª. Os outros 3 jogos ele tomou 3-0, bicho. Pro Everton, pro Manchester City em casa, pro PSG em casa. Não foram jogos fáceis, beleza, mas tomar 3-0, pô, não fez contra o Newcastle, perdeu por 1-0 também. Ou seja, os últimos 4 jogos à vera que o Chelsea teve, desconsiderando esse Port Vale, ele não fez gol, bicho. Então a gente fica meio capcioso de confiar no golzinho do Chelsea, certo? Eu acho que é um jogo que tende a gols, mas eu não vou ficar com o golzinho do Chelsea. Eu vou preferir o over 1,5. Por quê? Eu não descarto um 2-0 no United, não. Não acho loucura. Cara, eu até prefiro o gol do United, se eu fosse escolher, tá? Pela defesa do Chelsea. E a odd é bem melhor, inclusive, né? Custo-benefício quase o dobro do gol do United, né? Quando você joga numa duplinha, isso faz uma diferença significativa na odd total. É over 1,5 e ainda assim não está entre as melhores do dia, certo? Por exemplo, semana passada no Chelsea e Manchester City, a gente bateu na tecla que era uma das melhores do dia, o over 1,5. Aqui eu já tô mais capcioso, viu? Tô mais capcioso. Eu acho que bate esse over 1,5, mas o custo-benefício, ao meu ver, não é tão interessante, levando em consideração o desempenho das equipes. A odd do over 1,5 vai estar perto de 1,20 nas principais casas, né? As que tem as melhores odds, né? Então é uma odd baixinha até. Fica ao seu critério, tá? Que, cara, o Chelsea tá muito mal mesmo. Eu até pegaria esse gol do United aqui, que vem fazendo gol em quase todos os jogos. O Chelsea vem tomando gol em quase todos os jogos e tomando muitos gols, né? Então, nessa lógica de ser um jogo movimentado, acho que um golzinho aí da equipe do United é bem possível. Bom, vamos para a Itália, tem Napoli e Lazio. Napoli invicta como mandante, sonhando ainda em alcançar a Inter de Milão. Lembrando que a gente está gravando na sexta-feira, né? Na sexta-feira pela manhã, a Inter joga à tarde, né? Contra o Cagliari. Se vencer, vai aumentar essa vantagem aqui, que é de 9 pontos, vai para 12. Então vai deixar a situação do Napoli um pouco mais complicada. Mas é importante também o Napoli pontuar para não deixar essa galera aqui se aproximar, né? Como Juventus, porque até o quarto vai para a Liga dos Campeões. Então ela precisa ao menos vencer esse jogo para dar uma garantida aí na sua vaga para a Liga dos Campeões. Em casa, né, como eu disse aqui, a campanha do Napoli é de 11 vitórias e 4 empates, a única equipe invicta como mandante, e a equipe da Lazio como visitante. Tem 4 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, tomou 10 gols, marcou 10 gols e sofreu 12. Né, sofreu até poucos gols, né, uma das melhores defesas atuando como visitante, mas pega o Napoli, melhor mandante, um dos melhores. E a gente vai ver aqui, né? Venceu o Milan recentemente, ó. Que bom. Ó, venceu o Milan, venceu o Lecce,
em casa, empatou com a Roma 2-2, é um time que não perdeu, né? Como a gente já disse aqui, empatou com o Como, e é um time que marca gol todo jogo em casa, né? É muito difícil o Napoli não balançar as redes, e a Lazio vem de uma derrota, né, para a Fiorentina, 1-0, e a Lazio naquela posição de tabela onde ele não briga mais por nada, né? Sim, não chega mais assim, né? Tá 13 pontos atrás da Roma, bicho. Faltando 6 rodadas, né? 18 pontos de disputa, não vai chegar. O momento do Napoli é muito bom, 5 vitórias e um empate nos últimos 6 jogos. É um time que só tem uma derrota em casa na temporada toda, até botando Champions League. Foi um jogo justamente da Champions, quando perdeu por 3-2 pro Chelsea. Época que o Chelsea tava bom, diferente de hoje, né? Tava mais avassalador ofensivamente, bem mais os Blues naquela época. E brigando pelo título, o Napoli, velho. Assim, é bem difícil, né? Lembrando, a gente tá gravando aqui com muita transparência, meio-dia da sexta-feira, não teve o jogo da Inter de Milão ainda contra o... A Inter de Milão em quem? Até o joguinho Lecce, né? Se eu não me engano, Cagliari. Inter de Milão em Cagliari, né? Mas, enfim, ainda tem que assegurar essa vaga na Champions League, o Napoli, tá? Então, de todo jeito, mesmo se a Inter de Milão tiver ganho o jogo, não acho que vai vacilar dentro de casa. É um jogo acessível, mesmo sendo a Lazio, assim, que, pô, é um clube tradicional, pode complicar. Não acho que vai, certo? Eu gosto da vitória seca do Napoli, 1,50. Quem quiser esperar a odd subir mais um pouquinho, né? Até porque o Napoli não é um time muito avassalador, então eu não imagino que o Napoli já vai fazer o gol ali nos primeiros, 10, 15 minutos. Você pode pegar essa odd no ao vivo ali, acima de 1,60, eventualmente, beleza? Para uma duplinha pré-jogo, o dupla com gol eu acho interessante. Só tem um pouquinho de receio de pegar um over 1,5, por exemplo. 1-0 Napoli é um palpite que eu acho viável. É um time que tem uma defesa sólida em casa, Lazio já não passa lá essas confianças, então é meio que capcioso você confiar em um golzinho do Napoli. Por isso, da Lazio. Botar um golzinho da Lazio na conta. Por isso que eu não gosto do over 1,5. Porque se for para sair 2 gols, meu palpite é 2-0 Napoli. Então é melhor ficar só com o Napoli. Eu acho que é mais confiável, é mais seguro. Então, dupla com gol aí, Napoli e Lazio. Temos Roma e Atalanta, duelo direto por competição europeia, né? A Atalanta está com 53. A Atalanta tem uma campanha ruim fora de casa, né? Ela só ganhou 5 jogos. 5 jogos que ela venceu, 6 empates e 4 derrotas. Perde pouco também, é verdade. E a Roma em casa tem 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Tem a melhor defesa entre os mandantes, tomou apenas 9 gols, mas ultimamente vem tomando muito gol, né? Inclusive tomou 5 da equipe da Inter. Aqui não tomou do Pisa, não tomou do Lecce, mas contra equipes mais fortes, tomou 5 da Inter, tomou 4 do Bolonha, tomou do Bolonha 2 vezes, né, na Copa, na Europa League, tomou 2 do Como, 3 da Juventus, enfim, nos jogos, 2 do Napoli, nos jogos mais complicadinhos, a Roma vem tomando gol, mas vem deixando gol também, né? Time Sim. que não passou em branco aí nos últimos 10 jogos, marcou em todos. Cara, e pega em casa. Bota a campanha da Roma em casa aí. Fez 3 no Pisa, 3 no Bolonha, 3 na Juventus, 3 no Cremonese, 2 no Cagliari. É um time que ofensivamente, diferente do que era no início da temporada, vem passando muito mais confiança, certo? Contra um Atalanta, que vale destacar, em casa é consideravelmente mais forte, mas que ofensivamente funciona, certo? Então, esse é um comparativo legal. Eu não gosto do over e meio em Napoli e Lazio, porque eu não conto com o gol da Lazio. Aqui o cara já conta com o gol da Atalanta. Mesmo sendo visitante, um golzinho deles aí pode pintar tranquilamente, certo? Então, esse joguinho eu já gosto mais do over e meio. Abre mais margem aí para você poder contar com o gol das duas equipes ou até um 2-0 de qualquer um dos dois lados, que também não é loucura. Um jogo difícil, pau a pau, né? Os dois ali brigando por vaga em competição europeia, uma briga direta. A Atalanta, se perder aqui, inclusive, se complica, porque a Roma vai abrir 7 pontos em relação a ela. Então é um jogo importantíssimo, importantíssimo. Vale lembrar, galera, reta final já de ligas europeias, 6 rodadas para acabar. Pô, se a Atalanta perde, fica 7 pontos atrás da Roma, restando 15 em disputa, dificilmente vai pegar a vaga em competição europeia. Tem aqui o gol da Roma, que me parece uma boa também, quase 1,30, e o over 1,5, 1,32, né, odds altas para gols, mas esses jogos entre os times grandes da Itália, né, geralmente estão sendo movimentados. A gente até teve Juventus 1, Atalanta 0, né, na rodada passada, mas foi um jogo movimentado até, poderia ter saído mais gols, então vamos aqui no over 1,5, né? Isso. Bom, campeonato alemão, vamos destacar aqui Hoffenheim e Borussia Dortmund, tá? O Borussia perdeu sua invencibilidade em casa na rodada passada, perdeu para o Leverkusen. O Hoffenheim estava muito bem aqui no G4, mas já caiu. Sorte que o Frankfurt está muito longe, né? Então essa sexta colocação aqui vai pegar pelo menos uma Conference, mas é um time que caiu muito de rendimento. Em casa tem 8 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, sendo 2 dessas 5 recentemente, né? E a equipe do Borussia Dortmund, como fora de casa, só tem uma derrota, que foi a derrota para o Bayern de Munique. Tá? Então é um time que fora de casa também tem uma boa campanha, né? E aí, Matheus Montenegro? O Hoffenheim tomando muito gol, né? Tomou demais, 2 do Augsburg, 2 do Mainz,
Cara, tomou 5 do Leipzig, o 2 do Hoffenheim. Heidenheim. Tomou gol nos últimos 10 jogos, só não tomou todos os jogos, né? Tomou menos do Freiburg, quando foi 3-0. O Hoffenheim, a gente chegou até a esboçar ali que seria um candidato à Champions League. Hoje a gente já não bota mais fé, né, velho? Tá em que lugar? Já 6º lugar, se pegar a Conference. Vai pegar a Conference porque ele tá 9 pontos à frente do Frankfurt, que é o time abaixo dele. Mas eu não boto nem muita fé em Liga Europa mais não, tá? Caiu demais de rendimento, levando muito gol, é impressionante. Cara, se você pega aí os últimos, como o Fábio Armando citou, né? Ele levou gol nos últimos 8 jogos, só que, velho, desses 8, em 6 ele sofreu pelo menos 2. Ele leva 2 do Augsburg, 2 do Mainz em casa, levou 5 do... esse foi um amistoso, corta. Levou 5 do Leipzig, certo? É porque tem outro jogo que ele tomou aqui uns 5-3, só que é amistoso, eu não vou botar na conta. Mas levou 5 do Leipzig, levou gol do Wolfsburg em casa, até quando ganhou do Heidenheim, levou 2 gols, que é um dos piores times da Bundesliga. Então, meu velho, dá pra você confiar aqui no Borussia Dortmund, beleza? O golzinho do Dortmund já tem sua oddzinha ali de 1.2, que dependendo do bilhete que você for montar, uma tripla ou uma dupla, cuja outra odd seja um pouco maior, já até vale a pena. Eu gosto. Mesmo de visitante, gols é muito confiável em Bundesliga, né? Ainda mais se tratando desse contexto de um time que vem muito mal, com uma defesa muito frágil, contra um Borussia Dortmund, que é um time confiável, eu gosto. É interessante. Dupla chance do Borussia também 1,50, né? Odd boa. Cara, eu gosto do Borussia aqui, tá? O Hoffenheim tá muito mal, apesar dessa derrota recente do Borussia, mas foi contra o Leverkusen, né? Um time difícil. Sim. Já tinha eliminado o Borussia na Copa da Alemanha, então acho que o Hoffenheim, ao menos que se o time não melhorou dessa última semana, né? Da última rodada para cá, eu acho que o Borussia dificilmente perde. Bom, não temos o Bayern nesse sábado, né? O Bayern vai jogar no domingo, mas temos o Bayern Leverkusen contra o Augsburg. Aqui sim, as odds são muito baixas, né? O ideal seria um dupla com gol do Bayern Leverkusen. Aqui você tem que pegar ou a vitória seca ou dupla com over 1,5, né? Só o over 1,5 paga pouco também, salvo engano, né? Então você vai ter que pegar o dupla do Leverkusen com over 1,5. E aí é por esse contexto de custo-benefício que a gente não gosta muito desse jogo. Pode se tornar uma boa oportunidade no ao vivo, se o Leverkusen estiver jogando muito e não fizer um gol cedo, aí pode ser uma boa. Mas para pré-live a gente acaba ficando um pouco de mãos atadas aí pelo custo-benefício. Não gostamos muito desse jogo. O Augsburg já não vence há pelo menos 5 jogos, né? É um time que parou de vencer. Mas foi o único time que venceu o Bayern jogando lá na Allianz Arena, né? Então tem esse grande resultado na temporada. E Frankfurt e Leipzig, em tese, um jogo para gols, né? Mas também cotações bem baixas para gols. A gente vai ver aqui que tem ódio o gol do Frankfurt, né? Mas o Frankfurt não é favorito aqui no jogo. Olha o over 1,5 aqui, é 1,10. 1,08. Bundesliga é isso aí também. E resultado final, também difícil, tá? O Frankfurt deu uma melhoradinha recentemente. O Leipzig é mais time, é fato, né? Tá ali brigando por vaga em classificação na Champions. A parada é que o Frankfurt meio que já não deve pegar vaga em competição europeia, né? Vale lembrar que a Bundesliga são menos rodadas, né? São 34 rodadas, ou seja, faltam 5 apenas, né? Mas se o Bayern ganhar a Liga dos Campeões, esse sétimo que ele tá, vira vaga, né? Verdade. Muito bem observado, É muito pelo custo-benefício também que a gente não gosta desse jogo pré-live, tá, galera? Pro ao vivo, você pode abrir o olho aí para um over goals. Porque eu acho um jogo equilibrado, tá? E o Leipzig também teve uma oscilação de rendimento, né? Nessa fase recente. Até vem bem aqui, né? 3 vitórias seguidas. Venceu Mönchengladbach, Werder Bremen e Hoffenheim. Né? Mas essa sequência aqui também foi meio capciosa e tal. Enfim, quem quiser pegar um golzinho, né? Não tem odd, né? É isso que a gente falou. Tem odd, não. Tem. O gol do Leipzig seria uma boa. O over 1,5 também não tem odd. Enfim, então resultado final tem o seu risco, já que o Frankfurt joga em casa. Então, é um joguinho complicado. Isso. Bom, Campeonato Francês. Alguma coisa aí, Matheus Montenegro? Cara, eu tenho um Olympique de Marseille, mas eu também não curto muito custo-benefício, não, tá? O Lorient é um time que pode ser meio chatinho, tá ali esboçando uma briga por vaga de competição europeia, tá em nono, né? Nono lugar. Competição europeia não pega mais, não. Mas é um time de meio pra cima de tabela, vamos falar desse jeito. Por ser fora de casa, eu tenho meu pezinho atrás também nesse Marseille. Acho que é um sábado com muitos jogos. Ainda tem Brasileirão aí pela frente, que a gente vai analisar agora 4 partidas. Né? Então, o ideal seria o gol do Marcelo, né? Mas a odd é muito baixo. Isso. Então, perfeito. Fica para o vivo também. Campeonato Português não temos os gigantes em campo, né? E a Championship, só para a gente passar aqui, também jogos que eu não gostei, viu? Eu dei uma olhada assim. Cara, tem o Sheffield, né? Vai pegar o Charlton, mas o Charlton também é um time que não vence há algumas rodadas. Enfim, o Sheffield empatou com o líder, né? Enfim, talvez seja bom evitar, tá? Aí tem o Wrexham contra o Stoke City, mas o Stoke City tem uma ótima defesa, uma das melhores defesas da Championship. O Wrexham
vem mal, né? Vem de alguns resultados negativos, enfim. Talvez um dupla com gol do Exxon pode ser uma boa, mas esse Stoke é perigoso, tá? Time que se defende bem. Derby County e Oxford parece até o melhor, tá? Porque o Oxford é um time da zona de rebaixamento. Não só venceu a última rodada, mas empata muito, toma muito gol, 54 gols. E o Derby marca muito gol e tá ali sonhando com playoffs, né? Talvez o gol do Derby tem odd? Se tiver... Acho que tem odd. Então, seria a única 22, coisa aqui que eu destacaria, tá? Esse Sim. golzinho do Derby, que é um time que dificilmente passa em branco e vai pegar um time da zona de rebaixamento. Mas essas rodadas finais estão com resultados mais imprevisíveis, tá? A Championship dela não tá tão linear como a gente vinha analisando algumas semanas atrás, então os jogos têm o seu risco aí, por isso a gente não vai destacar tanto hoje. E para fechar a Europa, Matheus Montenegro, temos a final da Copa do Rei, Atlético de Madrid e Real Sociedad. Atlético de Madrid que está na semifinal, né, da Liga dos Campeões. Sim. Deu um pouco de largada no Campeonato Espanhol, mas focando aí nas Copas. Aqui é um título, né? Chance de título. Deve ir também com força máxima, né? Porque as semifinais da Liga dos Campeões não será nessa semana já, ainda vai demorar um pouco. E a Real Sociedad que melhorou muito, né? Trocou de técnico, é um time que faz gol quase todo o jogo, né? Como a gente vê aqui. Eles se enfrentaram por La Liga e foi 3-2, jogo bem movimentado. Né? A gente vê aqui nos últimos 15 jogos, a Real Sociedad fez gol em todos, né? Em todos os jogos. E o Atlético de Madrid também não fica atrás, né? Só não fez gol aí nos últimos 15 jogos contra o Barcelona, quando perdeu por 3-0 na Copa do Rei, na semifinal, quando ele tinha ganho por 4-0 em casa. Né? Então, o time que marcou gol nos últimos 14 jogos, um time que marcou gol nos últimos 15. Final de Copa do Rei, que até estava dando uma pesquisada aqui, dificilmente jogos com 0-0, tá? A última vez que não saiu pelo menos 2 gols, né, no jogo foi, deixa eu ver aqui, teve um Betis e Valência, tá? Que foi uma final alguns anos atrás, eu acho que foi 0-0, né? Foi 6-5 nos pênaltis. Ah, não, foi 1-1 no tempo normal, então saiu 2 gols, tô vendo aqui. A última vez que saiu só um gol foi em 19-20, que foi o clássico, tá? Bilbao e Real Sociedad foi 1-0. Mas a gente pegar de 2007 para cá, todas as finais tiveram pelo menos 2 gols. Teve uma também que não teve, que foi Real e Barça em 2010, 2011. Foi 0-0 no tempo normal. Mas geralmente, finais de Copa do Rei aí com jogos movimentados. Aqui é uma confiança maior no Atlético, né? Vale salientar, jogo único, campo neutro, né? Vai ser no estádio La Cartuja, que é em Sevilha, então esse ponto aí também é importante destacar. Velho, eu não confiaria numa vitória seca do Atlético, é mais time, é verdade, mas eu tenho um certo pé atrás em relação a isso aí. Quanto é o golzinho do Atlético mesmo, Fábio? Dá uma olhadinha aí, por favor. O gol do Atlético... salvo engano, também, né? 1,16, né? Cara, eu acho que eu até ficaria mais com o gol do Atlético, ou com dupla hipótese do Atlético, tá? Porque assim, eu não acho que vai ser um jogo movimentadaço demais, não. Porque pode muito bem o Atlético fazer 1-0 e Simeone dar uma segurada ali, né? Eu penso um pouco por esse âmbito, sabe? Enfim, eu ficaria mais, por exemplo, eu acho que eu ficaria com gol do Atlético ou com dupla hipótese. O over e meio, eu já tenho um pé atrás, porque 1-0 Atlético não é um resultado que eu descarto, não, viu? Muito bem. Assim, eu acho que o Real Sociedad acho que vai ser movimentado, tá? Acho que o Atlético desgastou muito, né, contra o Barcelona. Teve que segurar a vantagem. E a Real Sociedad não jogou no meio de semana, né? Então acho que isso pode também pesar para esse jogo. Então até confio, tá, nesse golzinho da Real Sociedad. A defesa do Atlético dificilmente passa em branco. Fica aí, tá? Dupla chance se você quiser focar aí no resultado final. E aí quem não quiser, mercado de gols, teria que ser o over 1,5, né? Porque o gol do Atlético é muito baixo. Então fica aí essas 2 opções para a Copa do Rei. De toda forma, não está entre as melhores do dia, tá? É uma final, galera. Então, fica o pezinho atrás aí. Vivo, né? Esse tipo de jogo é bom para você. É isso. É isso. Bom, temos o Brasileirão, Matheus Montenegro, 4 jogos para fechar, começando com Chapecoense e Botafogo. Chapecoense muito mal, né? Já é o vice-lanterna. 1 vitória, 5 empates, 4 derrotas, tomou 18 gols. Tem a segunda pior defesa. Só que a pior defesa, na terceira pior, né, junto com o Remo. A pior é a do Botafogo com a do Cruzeiro, né? Os dois tomaram 21 gols. Só que o Botafogo marcou 18 gols. Em termos de ataque, o Botafogo é o terceiro melhor ataque. Ali, depois do Palmeiras, ele tá ali junto com o Flamengo e Fluminense. Marcaram 18 gols. Então é um time que o ataque vem funcionando, a defesa não tanto.
vem de um resultado empolgante, né? Venceu o Racing fora de casa, 3-2. Mas é um time que o ambas marcam, bate em todo jogo, over 2,5 também, over 1,5. Ó. A gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ambas marcam seguido, tá? E ele tomou gol nos últimos 10 jogos. O Botafogo ele não é muito confiável do ponto de vista de resultado final, mas ofensivamente você pode confiar. A gente falou exatamente isso aí no jogo contra o Coritiba, e ele foi lá e não ganhou, né? Danilo tá jogando um absurdo, fazendo gol adoidado aí. Então, Arthur Cabral deu uma melhorada, eu também destaco isso aí, né? O Botafogo tem jogadores capazes de decidir, mas o time não é muito coeso, tem os problemas extra-campo. Então, mesmo vindo dessa vitória contra o Racing fora de casa, que foi uma grande vitória, eu ainda acho que não é o suficiente para você confiar no Botafogo, beleza? Porque o custo-benefício da hora tá interessante, um 2,25 na vitória do Fogão tá uma boa. Mas eu não confio ainda. Ofensivamente, eu confio. Por isso, o gol do Botafogo, levando em conta esse custo-benefício, já que a odd da vitória está muito alta, consequentemente, isso também puxa o gol para ter uma oddzinha interessante. E aqui eu acho que é um dos melhores custos-benefícios do dia, velho. O gol do Botafogo, porque o Botafogo funciona ofensivamente, pelo próprio Botafogo você já pode confiar, e a Chape é uma das defesas mais frágeis do Brasileirão. Galerinha, inclusive a Chape vai ser... Fábio Armando que destacou isso aí, né? Soltou essa para mim. Vai ser um pouco do que era o Sport ano passado. Eu acho que não chega ao ponto de ser uma campanha assim tão frágil como foi a do Leão Pernambucano. Mas, cara, eu acho que vai conquistar poucos pontos nesse campeonato, certo? Essa Chapecoense. É um time de Série B na Série A. Isso foi algo, inclusive, a gente sempre bate na tecla quando analisa a Chape. Foi basicamente dito isto aí pelo Dalpozo, que foi demitido há pouco tempo, o treinador, certo? Essa Chape vai sofrer muito, velho. Então dá para você confiar sim no gol do Botafogo. E vou além. Quem quiser se arriscar um pouquinho a mais e pegar praticamente aí só uma aposta nesse jogo, dupla com gol do Botafogo é uma boa pedida, viu? Isso, vai dar uma odd ali acima de 1,50 tranquilamente, até acho que perto de 1,60. Pô, a Chape tomou 4 do Atlético em casa, aí empatou com o Vitória em casa, o Vitória com 1 a menos desde o primeiro tempo. Tomou 2 do Atlético Paranaense, mas podia ter sido uns 4, porque o goleiro da Chape pegou muita bola também. Eu acho aí pelo menos um gol do Botafogo, inclusive uma das melhores do dia. Bom, Vasco e São Paulo, tá? O Vasco, que é ali o 13º, já não ganha 3 rodadas, né? Aquele efeito Renato Gaúcho já tá diminuindo. E pega o São Paulo, que também tá mal, tá? Roger Machado pressionado, 1 vitória nos últimos 5 jogos. Enfim, times que não passam tanta confiança, mas é o Vasco em São Januário, onde o Vasco geralmente dificilmente perde, né? E quase sempre faz gol, né? Tem essa questão. Isso, velho. Assim, o Vasco deu uma poupada, né, na Copa Sul-Americana. Perdeu pro Audax, eu acho que é vergonhoso, inclusive. Eu acho que o Vasco esnoba demais. Eu não vou nem dizer o Vasco, é muito Renato Gaúcho, né? Porque ano passado ele fez a mesma coisa com o Fluminense, sequer viajava para jogo fora, fez a mesma coisa também, mas tem a conivência do Vasco, né? E Renato Gaúcho deu essa declaração, inclusive, né? Tipo, a torcida tem que decidir. Quer que a gente ganhe a Sul-Americana, mas fique no Z4 do Brasileirão? Então ele deixa muito claro que esnoba a competição, que não leva muito a sério. Então, eu não botaria tanto na conta aí essa derrota do Audax, não, beleza? O Vasco é um time que em São Januário é muito forte, é um time que ofensivamente vem funcionando com o Renato Gaúcho. O único jogo que não fez gol foi esse contra o Barraca em Central, fora de casa contra a Argentina, que estava reserva. Então, um gol do Vasco dá para você confiar sim. É até um pouco parecido desse ponto de vista com o que eu falei de Botafogo. O Vasco é um time que eu confio ofensivamente. O gol do Vasco eu boto fé. Mas resultado final eu não botaria fé. Em termos de dupla hipótese, eu até prefiro o do Botafogo que o do Vasco. Aí já por uma leitura diferente, por causa do adversário. O São Paulo é um time que pode complicar muito o Vasco. A Chape eu já não boto tanto fé que vai complicar o Botafogo. Dá para pegar um gol do Vasco, né? Acho que é a melhor opção para esse jogo. O São Paulo fora toma gol em quase toda a partida. O gol do Vasco é 1,28, o gol do São Paulo é 1,44. Também bom, viu? Porque a defesa do Vasco também não é tão segura assim, não. Então, um jogo bom para gols, tá? Eu escolheria algo em relação a gols. Eu acho que o resultado final imprevisível, mas gol de um dos times, né? O Vasco é muito ambas marcam, né? A gente pode até voltar aqui. Ó, ambas marcam, bateu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em 10 de 9. Então, eu pegaria o gol do Vasco, que eu acho que é mais seguro, porque joga em casa, poupou o time, o São Paulo foi com mais titulares no meio de semana. E o Vasco tem que ter essa resposta no Campeonato Brasileiro, pegaria esse gol do Vasco aí nesse jogo. Muito bem observado, tá? Esse ponto aí de que o São Paulo foi força máxima ali, né? Praticamente no jogo do meio de semana pela Copa Sul-Americana. Bom, Vitória e Corinthians, jogo difícil, tá? Porque o Vitória em casa tem uma grande campanha, tá? 4 vitórias, né? Em 5 jogos. 4 vitórias e uma derrota que foi para o Flamengo e foi 2-1. Então significa que dos 5 jogos em casa, o Vitória não tomou gol em 4.
e marcou em todos. Tá? Então é um adversário capcioso. O Corinthians é o pior visitante do Brasileirão, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Mas o Corinthians melhorou, né, com o querido Fernando Diniz, ganhou as 2 na Libertadores, empatou com o Palmeiras mesmo com 2 a menos. Cara, aqui eu acho que é um jogo difícil para resultado final, tá? O Vitória tá... A gente não sabe nem como, mas o Vitória tá ganhando jogos em casa, né? Venceu do São Paulo por 2 a 0, tá bem na Copa do Nordeste também, conseguiu bons resultados. O problema do Vitória é fora de casa, né? Que ele não atua tão bem. Mas o Corinthians melhorou, né? E o Corinthians geralmente consegue bons resultados lá em Salvador. Esse jogo eu já tenho uma leitura mais de under, viu, Matheus Montenegro? Eu também, até pelo estilo dos treinadores. Jair Ventura tem uma tendência muito boa de under, né? Pô, faz o gol ali, dá uma amarrada. E o Corinthians, por mais estranho que pareça até, né? Fernando Diniz parece que deu uma corrigida aí em suas metodologias que vinham sendo utilizadas. Não tá tão maluco não o jogo do Corinthians, não. Ou talvez por ser início de trabalho, ainda não deu tempo de colocar em prática de fato. Mas o Corinthians, ele já vinha sendo um clube com essa tendência de under ali antes com o Dorival Júnior e segue mantendo. Então eu prefiro ficar com esse under goals, tá? Esse é um joguinho que você pode imaginar ser um 0-0 ou 1-0 para qualquer um dos dois lados também. É um jogo muito parelho do ponto de vista de resultado final. Então eu acho muito capcioso você confiar num over 1,5, você confiar no gol de uma das equipes e até mesmo no dupla hipótese de uma das equipes. Eu acho que é perigoso, porque qualquer um dos dois, ao meu ver, pode ganhar esse jogo. Até trazer a estatística de gols, né, dos dois times aqui no Brasileirão, ó. O over 3,5 bateu em um jogo, né? Eu acho que um jogo do Corinthians e um jogo do Vitória. O Vitória tem 10 jogos, né? Então 10% é porque deu um jogo e a equipe do Corinthians tem 11 jogos, deu 9%, é porque realmente bateu só em um jogo. Então é uma estatística muito comum dos dois times. Então se o Vitória ganhar, deve ser 2-1, 2-0, 1-0. Se o Corinthians ganhar, também dificilmente vai ser uma goleada, né? Vai ser 2-0, empate 1-1, 0-0. Então acho que esse under 3,5, que tem uma odd ali por volta de 1,20 nas principais casas, é o que tende a ser mais seguro para esse confronto. Enfim, quem quiser apostar na boa fase do Corinthians, né? O Corinthians está bem com o Fernando, pega o gol do Corinthians. Um dupla com o gol do Corinthians tem uma odd bem alta. Tem odd. Mas assim, o Vitória, mesmo a gente torcendo a gente vê, pô, Vitória em casa, Vitória defesa fraca e tal, mas em casa as coisas dão certo. Estão dando certo pro Vitória. Sim. É isso. Bom, Cruzeiro e Grêmio, né? Para fechar. Ah, sim, tem mais um. Grêmio 12º, já não ganha 4 rodadas. O Cruzeiro bem estável, né? O Cruzeiro perdeu na Libertadores. O Grêmio até ganhou na Sul-Americana com 1 a mais, né? Com 1 a menos, na verdade, né? Contra o Riestra. O Cruzeiro, cara, tá criando muito, mas convertendo pouco. E tem um goleiro que toma gol todo jogo, né? Que é o Matheus Cunha. Tá sendo bem pressionado por lá. E o Grêmio era um time até de jogos movimentados. Nos últimos jogos com a dificuldade de marcar gol, né? Nos últimos 4 jogos ele só marcou 1 gol. Mas antes disso até vinha marcando até fora, contra Palmeiras, contra Vasco, vinha deixando ali pelo menos 1 gol. Mas recentemente o ataque deu uma estagnada. Mas pega um Cruzeiro que defensivamente tomou gol em quase todos os jogos, tá? Com o Arthur Jorge, só não tomou nesse jogo contra o Cruzeiro, contra o Vitória. Mas tomou 4 do São Paulo, aí não tomou do Barcelona, tomou do Bragantino e tomou da Universidade Católica. Velho, são 2 times instáveis, difíceis de confiar. Eu até confio um pouco mais no Cruzeiro, só que eu não enxergo custo-benefício, né? A odd 1,66 eu acho que é baixa para o que o Cruzeiro vem apresentando e pela falta de confiança que a gente tem nesse time. E aí eu prefiro ficar em gols, velho. Eu até preferiria o gol do Cruzeiro, só que a odd não é tão atrativa assim, então você pode partir para o over 1,5, certo? O Grêmio é um time que no papel até tem um time até tem jogadores interessantes ali, só que vem deixando um pouco a desejar, né? Só fez 1 gol nos últimos 4 jogos, e esse gol veio contra o Riestra, que estava fechadaço, e o Grêmio com 1 a menos ainda, né? Ainda teve esse ponto. Conseguiu vencer com um jogador a menos. Capcioso esse jogo, viu, velho? Eu acho que é um dos mais difíceis aí desse Brasileirão. Eu acredito que custo-benefício acaba sendo o melhor, o over 1,5 mesmo. O que é que tu acha? O melhor seria o gol do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro, apesar de tudo, tá criando bastante. Mas é 1,16, 1,18 ali nas principais casas. Se essa odd aumentar até a hora do jogo, até acho que o gol do Cruzeiro é uma boa. Mas, como o Cruzeiro também não tem uma defesa boa, o over 1,5 me parece uma boa. São times que precisam subir na tabela, né? Então, acho que jogo truncado ali, não sei. Sobretudo o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que joga bem ofensivo e dá espaço para o adversário. O Grêmio, quando pegou times mais ofensivos, deixou gol, né? Não deixou contra Remo, enfim, equipes que jogam mais fechadinha mesmo, né? Mas quando pegou times ali mais ofensivos, deixou gol.
Então, eu acho que não dá para descartar esse gol do Grêmio, não. Então, eu iria no over 1,5, mas é um jogo também capcioso aí para esse sábado. Até melhor para ao vivo. Desses do Brasileirão, é o único que eu realmente jogaria para ao vivo. Os outros dá para operar pré-live. Muito bem, vamos para o nosso bilhete pronto deste sabadão. Vamos lá. Gol do Botafogo contra a Chapecoense e dupla e gol do Napoli, tá? Contra a equipe da Lazio. Napoli invicta em casa, marcou gol em 4 todos os jogos, Lazio meio sem muita pretensão no campeonato, enfim. É o mandante mais confiável, né, que a gente tem no dia. A gente tem um Leeds contra o Wolverhampton, mas assim, o Wolverhampton às vezes dá umas surpresas, né? Então é melhor confiar no Napoli. O Napoli é mais confiável. Sim, sim. Se o Botafogo fosse um pouquinho mais confiável, a dica do dia seria dupla com gol do Botafogo, certo? Mas vamos ficar só com o golzinho do Fogão, né? Ainda é um time muito instável, então eu tenho esse meu pezinho atrás, mas o gol eu boto muita fé. O meu medinho seria em relação ao dupla hipótese, né? E o Napoli é um time que dentro de casa, invicto na Série A italiana, né? Então esse dupla hipótese já é bem encaminhado naturalmente por isso. Um time que, nos últimos 6 jogos ganhou 5. É um time que é muito forte, não é de hoje, já vem de bons trabalhos nas últimas temporadas, tanto que conquistou 2 títulos aí no recorte recente. E a gente gosta muito. Do futebol europeu é onde a gente gosta mais. E as outras do Brasileirão a gente fica com um pouquinho de pé atrás, tá? Vasco contra São Paulo já acho que é um pouco mais capcioso. O Vasco tá num período instável. Vitória e Corinthians é um under goals. Eu não sou tão adepto aí do under goals. Então, para jogar no bilhete pronto da gente do dia, eu tenho meu pé atrás. Lembrando, galera, isso não é uma regra. Esse não é um grupo VIP, você não está pagando por isso. Então, assim, a gente está aqui para expor nossa metodologia, que a gente acredita, e que no longo prazo a gente já sabe que dá certo. Esse é um método que eu e o Flávio utilizamos há muito tempo, a gente já está há um bom tempo nessa, mas é importante que você tenha o mesmo psicológico da gente, né? Se você não tiver essa cabeça pensando no longo prazo, esse método talvez não vá funcionar para você, porque quando você pegar uma sequência de heads, você vai querer recuperar, você vai querer apostar em odd mais alta, e a tendência é que não dê certo, né? A gente lê vários relatos disso aí nos comentários. Então, é mais para quem tem essa cabeça consciente de lucrar no longo prazo, de pouquinho em pouquinho você ser lucrativo. Se você quer fazer o dinheiro aí para o seu final de semana, infelizmente é uma metodologia que a gente não recomenda, mas a gente espera muito que com as análises que fizemos ao longo do programa, a gente tenha lhe ajudado. Então fica a seu critério fazer o mesmo bilhete pronto que a gente ou não. De toda forma, o nosso programa ele é longo, cerca de 40 minutos passando jogo a jogo, justamente porque a gente quer ajudar todo tipo de apostador. Se você quer fazer sua múltipla, a gente deu aí um monte de linha de raciocínio para você, e aí você aplica do jeito que você acreditar ser o melhor. Muito bem, vamos lá para o nosso palpitão, tá? A lista aqui com as principais dicas de hoje. Leeds e Wolverhampton, dupla gol do Leeds, gol do Brentford contra o Fulham, over 1,5 em Chelsea e Manchester United. O gol do United é uma boa também, tá? Napoli e Lazio, dupla e gol da Lazio. E Roma e Atalanta, over 1,5. O gol da Roma também é uma boa opção, tá? Hoffenheim e Borussia, gol do Borussia. Atlético de Madrid, Real Sociedad, dupla do Atlético, over 1,5. Chapecoense e Botafogo, gol do Botafogo. Vitória e Corinthians, under 3,5. Cruzeiro e Grêmio, over 1,5. Jogo também que talvez seja melhor você deixar para ao vivo. E Vasco e São Paulo, gol do Vasco. É isso, Matheus Montenegro. É isso, valeu, fechamos. Tamo junto. Tamo Até junto, a próxima. querido. Forte abraço. Valeu.